Oi, gente. Esse vídeo, então, ele tem o objetivo de explicação do enunciado do segundo trabalho, que a gente vai fazer para a expressão gráfica 4. A temática, né, principal do trabalho que a gente vai desenvolver agora é o café. Então, o nosso direcionamento da pesquisa todo vai ser para o setor de café. O objetivo, né, do trabalho mesmo é essa apresentação de um utensílio direcionado para esse mercado de café por meio de 3 pranchas de apresentação. Então a gente mantém o mesmo sistema, que é o desenvolvimento das pranchas à mão, né? Então todas elas vão ser feitas com recursos manuais, né? Então a gente mantém aquele mesmo jeito que a gente já costumava trabalhar. Então, né, essa composição das 3 pranchas, como que ela acontece? A prancha 1 é a de apresentação desse produto em interação com o usuário. Então, é uma prancha em que eu falo que o produto vai estar um pouquinho mais aproximado, né? A parte do usuário que vai aparecer geralmente aqui são as mãos, pode ser uma parte do rosto, né? Do usuário levando esse produto mais próximo ao rosto, porque a gente está falando de um produto ligado ao café, então é uma possibilidade de interação que algum do que vocês vão fazer pode envolver. A prancha 2 é a de ambientação do produto em cena. Então, aqui a gente vai abordar isso mais para frente, né, durante o conteúdo expositivo das disciplinas, mas essa parte de ambientação do produto em cena, ela é com a aproximação do objeto. Então, o objeto continua sendo o ponto de destaque daquela prancha que a gente está desenvolvendo. Então, assim, não é porque eu estou colocando o produto dentro de uma cena que eu vou deixar ele afastado, né? Ele continua em destaque. E isso, lá lembrando do conteúdo de linguagem visual, um dos recursos que a gente tem para fazer isso é justamente a escala. Então, a proporção que esse produto vai tomar da cena continua sendo importante do ponto de vista de destaque dele em relação ao fundo. E a terceira prancha é a de fluxograma de uso com a sequência de movimentos envolvidos na utilização do produto que vocês estão representando. Aqui volta um pouquinho lá aquele conteúdo todo que a gente já tinha abordado sobre os fluxogramas, né, os elementos de fluxo nessa representação de movimentos. Aqui eles vêm de uma maneira mais completa, né, tendo que ser representado, então, todos os movimentos de utilização desse produto que vocês estão representando. E aí cada uma dessas pranchas vale 10 pontos, né? Então a gente tem um trabalho com a pontuação de 30, né, 30 pontos, então ele vem cada uma delas valendo 10. As regras do trabalho. Então, como a gente tinha conversado, eu reduzi esse tamanho da prancha para o A4, justamente por causa da dificuldade de encontrar material e até da facilidade de manipular esse material, né, nas mesas de casa, que eu sei que às vezes a gente não tem muito espaço. Então, com esse sentido, foi feita a redução das pranchas para o tamanho A4, tá? O formato, né, então é o A4, mas o tipo de papel que vocês vão representar, que vocês vão utilizar na concepção da prancha, fica a critério de vocês, tá? Então, a gente mantém aquele mesmo raciocínio lá da seleção das cores, né, que eu vou falar um pouquinho aqui mais na frente dos critérios, mas continua alinhado à mensagem do que vocês querem transmitir nessa representação, né, do produto que vocês estão tendo como foco. Continua não sendo permitido o uso de régua e de recursos impressos, né? Então, não pode ter fundo impresso, não pode ter pessoa impressa, tudo que vocês forem colocar na prancha de vocês tem que ser feito à mão. A régua, né? Então, na finalização do produto em si, não pode. Algum elemento de margem, né, aspectos compositivos ali de uma forma geral, claro que pode usar a régua, tá? Não tem essa restrição. Isso é mais delimitado em relação à representação do produto. E é aquilo que eu sempre falo com vocês, que essa restrição ela vem para não travar vocês, né? E é no sentido de melhorar a sua altura de traço, deixar o traço mais expressivo, porque às vezes esse uso de régua acaba prendendo muito e impedindo que vocês tenham esse desenvolvimento da expressão realmente né, na representação do produto. Eu coloco minimizar o uso de texto aqui, porque não é proibido o uso, mas eu também não quero que vocês façam grandes blocos de texto de explicação do produto.
Eu prefiro que vocês façam essa explicação do funcionamento, do contexto, da situação de uso, de quem é o usuário, de como que ele funciona, né? Tudo que está envolvido nessa argumentação do projeto, por meio de desenhos. E o texto fica ali como um aspecto, né, compositivo, mas realmente ele tem que ficar em segundo plano. O nome do produto tem que aparecer em todas as pranchas, tá? Então, nessas 3 pranchas, em algum lugar, vocês precisam colocar esse produto. E aí, aquilo que a gente já conversou, apesar da gente estar no design de produto, né, o foco não é, por exemplo, na seleção da fonte, no desenvolvimento de lettering, né, no desenvolvimento de uma tipografia, ter essa noção de linhas retas ou linhas mais orgânicas ou simétricas ou, né, essas noções de forma ligado ao texto que vocês estão colocando, isso, né, relacionado ao título, ao nome do produto, deve ser pensado e deve ser alinhado com a mensagem que vocês estão transmitindo. O produto, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que eu deixei para falar mais aqui, então, depois que eu já contextualizei, o produto pode ser desenvolvido por vocês completamente do zero, ou ele pode ser selecionado dentre produtos já existentes e já disponíveis no mercado, tá? Uma coisa que eu sempre falo com vocês é da importância da gente usar o nosso tempo nessa formação de um portfólio, nessa, né, em ter mais situações reais de projeto que vocês tenham feito. Eu acho que isso é legal, partir de um conceito, pensar o que a gente está tendo ali como referência de linguagem visual, para onde que eu estou direcionando. Eu acho que esses exercícios sendo feitos ao longo do curso, né, que vocês estão passando, eu acho que ele sempre é um exercício válido. Então, eu encorajo vocês a desenvolverem o produto, mas isso não é um aspecto obrigatório dentro da expressão gráfica, né? Eu acho que isso já ficou claro pela maneira como a gente trabalhou até agora, mas prática projetual e as outras disciplinas têm esse enfoque maior em delimitação de processo produtivo, de maior direcionamento para um público, para um mercado, um recorte específico, né? Uma questão de mercado que está sendo solucionada com aquele produto que vocês estão desenvolvendo, aspectos de usabilidade, de experiência de uso. Então, isso tudo é um todo, né? Um conjunto de aspectos que são avaliados e conduzidos na prática projetual. Porém, quando a gente está falando aqui dentro da expressão gráfica, o enfoque maior é na representação e na apresentação do projeto. Então, assim, essa concepção das pranchas, essa delimitação de uma linguagem visual, né, bem adaptada, bem selecionada, bem projetada, esse é o nosso enfoque maior. E aí a gente podendo fazer isso partindo lá desde o início, com essa seleção toda feita por vocês em relação ao produto também, a gente só tem a ganhar. Mas isso fica completamente a critério de cada um de vocês, esse desenvolvimento ou essa seleção. E aí, então, esse produto que vocês vão representar, ele precisa envolver no mínimo 5 etapas de uso. Isso é importante por causa daquela prancha, né? Principalmente da prancha de fluxograma de uso, senão ela fica uma coisa muito simples. E aí vocês, né, têm até dificuldade de desenvolver o exercício que a gente está propondo para a disciplina. Essas etapas, então, elas podem ser de montagem, de limpeza, de uso, de armazenagem, de transporte e várias outras etapas que vocês encontrarem. É só realmente essa importância da gente pensar numa sequência, pensar qual que é o movimento, o que vem antes, o que vem depois, como que vai ser realmente essa representação dessas etapas sequenciais. E aí os critérios, então, de avaliação seguem a mesma lógica do que a gente já usou até agora, que é a coerência de cores e formas. Isso aqui, essa delimitação, está sendo feita em relação a cada prancha, né? Então, cada prancha valendo 10 pontos e dentro desses 10 pontos, a gente tem esses 5 critérios, cada um valendo 2 pontos. Então, é a coerência de cores e formas, a qualidade visual e o layout da prancha, a qualidade do desenho em si, então se ele está bem executado, bem finalizado, né, realmente os aspectos ligados à capacidade de representação. O desenho como argumento projetual, o que entra nesse aspecto? A escolha da melhor posição do produto. Então, se eu estou querendo representar uma peça que está no interior, eu fazer esse produto com corte, virado para um lado certo. Então, esse tipo de seleção, a sequência correta, por exemplo, da explicação do uso. Então, tudo que está associado realmente
a essas decisões da representação com foco na explicação do produto, né? Nesse argumento projetual realmente que vocês estão desenvolvendo. E a transmissão da mensagem é esse alinhamento com a marca que vocês estão projetando, o tipo de produto, esse contexto. Então, realmente é essa coerência toda na explicação dessa prancha. Então, uma coerência de linguagem visual, né? Uma explicação realmente de como esse produto funciona, de para onde ele se direciona. Então, essa transmissão da mensagem é aquele fator que permeia mais esses outros aspectos. E aí aqui, então, entrando um pouquinho mais profundamente na temática do trabalho, a escolha, né, do porquê a gente trabalhar o café, ela vem com base na posição do Brasil em relação ao mundo dentro do mercado de café. Então, o Brasil é o maior exportador do mundo e ocupa a segunda posição entre os países de maior consumo. O Brasil ele responde por 1/3 da produção mundial de café, né? Então, em valores absolutos, o Brasil produz 1/3 do que é consumido no mundo. E o que coloca ele como o maior produtor mundial, isso acontece há mais de 150 anos, né? Então, o Brasil tem uma representatividade muito grande dentro desse mercado. Dentro do Brasil, o estado de Minas Gerais, né, que é o nosso estado, é o maior produtor de café. Então, só o estado de Minas Gerais responde por cerca de 50% da produção nacional, né? Então, isso também é bem representativo. E é uma das principais fontes de cafés especiais no Brasil, né? Então, uma das justificativas interessantes para a gente trabalhar com esse foco é justamente essa proximidade com uma atividade tão importante que tem, né, dentro do nosso estado. O outro fator importante, então, que a gente tem para falar sobre esse uso do café como temática do trabalho são aspectos ligados realmente ao comportamento de consumo, né? Então, a gente vê que essa pesquisa foi feita pela ABIC, né, Associação Brasileira das Indústrias de Café. Os últimos dados que eu consegui, né, que estão disponíveis no site, são referentes ao consumo até 2017, né? Mas ele faz uma projeção até 2021, então a gente consegue ter uma noção desse consumo de uma maneira mais atual. Então, na pesquisa, eles encontraram que uma parcela mais jovem, de pessoas abaixo de 30 anos, consomem o café preferencialmente fora do lar. E esse tipo de consumo fora do lar é justamente o de pessoas que procuram por um café de melhor qualidade, né? Então, a gente vê esse aumento da busca por esses cafés especiais. E a pesquisa projeta um crescimento nesse volume de consumo do café até, né, das sacas até 2021, que é até o período onde foi a abrangência realmente dessa pesquisa, dessa projeção. O café moído e as cápsulas são os mais consumidos dentro das residências, né? Então, esse consumo doméstico é maior do café em pó, que representa 81% do total, tem até um gráfico mais para frente, e das cápsulas, que foram de 0,9 em 2027, e essa previsão de aumento desse consumo até 2021. Né? Então, foi feita uma previsão de triplicação desse mercado de cápsulas até 2019. Né? Então, quem observa em supermercado, né, que vai olhando pelas prateleiras, a gente consegue perceber que houve um aumento muito grande nessa quantidade de empresas que disponibilizam café em cápsula, né? Então, isso aí realmente é uma coisa que a gente vem observando. A maior tendência para esse consumo de cápsula geralmente está em torno da praticidade, a qualidade e a diversidade. Né? Então, a cápsula reúne esses aspectos. Então, a gente consegue ter um café de grande qualidade pela praticidade do preparo, né? Então, ali é uma coisa que já vai mais pronta e a pessoa tem ela não precisa fazer uma pausa tão longa, né, durante o dia. Isso é um aspecto super importante quando a gente fala de consumo de café, né? Então, esse momento de parar, de pausar. Então, os exemplos que eu coloco aqui pra frente, a gente vai ver isso muito nítido, mas nem em todos os momentos os consumidores têm esse tempo disponível, né? Então, a cápsula entra um pouquinho nessa praticidade. E aí a gente vê o consumo diário de 89% das pessoas de mais de 60 anos, né? Então, uma grande parcela dessas pessoas tem consumo diário de café, e 49% dentre os jovens de 16 a 20 anos, né? Então,
praticamente metade dessas pessoas também tem um consumo diário. E a média geral de consumo de café pelos entrevistados foi de 3,7 xícaras ao dia, o que é bastante coisa, né? E aí aqui tem uns gráficos um pouquinho mais, né? Eles falam um pouquinho desses aspectos que eu falei antes, então aqui a gente vê uma projeção desse aumento da quantidade em toneladas, né, em valores absolutos realmente do café. Aqui a gente vê a reunião, então, de café em pó, em grão e em cápsula. Então, ele tem essa previsão de aumento do consumo. Essa daqui é a divisão, então, do mercado entre os cafés que já são, né, torrados e moídos, que vêm em pó, o café torrado em grão e o café em cápsula. Então, a gente vê que esse café que é torrado e moído, que ele já vem mais pronto, né, para o preparo, ali para o processo de filtragem, que é um dos principais que a gente usa aqui no Brasil, por exemplo, ele ainda, né, continua tendo uma representação muito expressiva, só que a gente vê o café torrado ganhando um pouquinho de mercado e o café em cápsula também aumentando essa quantidade de consumo. O café, né, então a gente vê esse crescimento ainda do mercado, né, então por mais que as outras formas de consumo do café ganhem um pouquinho de espaço, o café em grão também tem um crescimento em valores absolutos, né. Aqui a gente vê o café, o café em pó tem um crescimento também em valores absolutos. E aqui o café em grão, né, o torrado em grão, para a pessoa fazer a moagem na própria casa, talvez, ou fazer a moagem no momento em que ela compra isso e leva para casa, né, em processos mais artesanais, ele vem ganhando um pouquinho mais de espaço e também é previsto um aumento nesse volume de consumo. E o mercado de cápsula também, né? Então ela também é previsto um aumento dessa quantidade em toneladas do consumo justamente por aquilo que a gente está falando. Então, a busca pelos cafés especiais, né, o café premium, então ele tem vindo trazendo essa busca então pelo café em grãos e pelo café em cápsulas. E aí eu vou falar um pouquinho dos métodos, né, de preparo de café, aqui só uma pincelada muito rápida, né, não é o objetivo de explicar muito, mas um dos principais que a gente tem é o de filtragem, que é o mais usado, né, principalmente no mercado brasileiro, que é o pó que é colocado em contato com o filtro e a água quente, não fervente necessariamente, é passado por ele e o café escoa, né, para um recipiente da maneira que ele vai ser consumido. Aí aqui tem alguns produtos bem representativos assim, disponíveis no mercado que usam esse método de filtragem. Então aqui a gente vê o Rario V60, esse filtro da Cleaver, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente também, o filtro tradicional, né, que é aquele que fica no suporte, então o filtro de papel ali tradicional, a Chemex, que é também um produto que, inclusive, a gente vê muitos desenhos de Chemex aí, né, feito por designers, que é um projeto de design interessantíssimo. A gente vê também aqui esse Todd, ele é um processo... O produto em si, ele não é muito bonito. Ele tem, assim, ele precisaria passar por melhorias na linguagem visual. Mas o processo de extração dele permite essa extração a frio, então é uma extração mais lenta, né? Então ele até coloca aqui que ela leva 12 horas para ser, né? Pode levar até 12 horas para ocorrer essa extração completa do café a frio. Né? Ele permite, então ele fica ali em contato com o café durante esse tempo todo, a água fica em processo de infusão ali no café. O Drip Pot, que é da Rario, né? Então que tem um pouquinho mais na frente também, que é com esse filtro de pano, de tecido. E a Eva Café Solo também, que é um produto super interessante da Eva Solo, que funciona pelo método de filtragem, né? Ele tem uma roupinha ali em volta de neoprene também para manutenção do calor. Outro método de preparo, então, é o de infusão e prensagem. Então, nesse método, né, ele é mais conhecido como... Um dos métodos conhecidos é o da prensa francesa. Então, nesse recipiente aqui, nesse corpinho do produto, é colocado o pó junto com a água, né? Então, a água quente ou não fervente, né? Então, ela é colocada ali em contato. Esse café, ele vai ficar em infusão ali por um tempo, então um tempo determinado, que isso vai variar muito de acordo com
né, a receita toda que é prevista para esse processo de extração. Então, vai depender do grão que está sendo usado, do resultado que se espera, né, com esse tipo de infusão e de extração também. Então, ele fica por um tempo ali e depois esse êmbolo é empurrado para baixo com um filtrinho, então ele vai segurar o restante, né, do pó ali na parte de baixo da prensa francesa. Então, nesse caso aqui é um exemplo da Bialete que está aqui. E aí alguns exemplos disso, então, de infusão, não necessariamente com prensagem, né, mas um processo de infusão barra prensagem que está sendo colocado aqui, entre o café turco, então tem formas de fazer esse café turco, uma delas é naquela da areia, tem um exemplo mais na frente de kit desenvolvido para isso, mas, né, que o pó em uma moagem muito mais fina, né, do que o que é usado, por exemplo, para filtragem, é colocado em contato com a água, aí tem como fazer com ou sem açúcar, e essa mistura, né, ela é fervida e ela é servida após a formação de uma espuma, então o processo é interessantíssimo e recomendo vocês, inclusive, a pesquisar sobre, é um processo tradicional super legal. O da prensa francesa, então, que eu já tinha falado para vocês aqui. Né, outras maneiras aqui, eles estão reunidos aqui, mas vocês vão ver que nos exemplos eles são, né, cada um usa de uma maneira um pouquinho diferente, mas os métodos de pressão, de vácuo e de percolação. Então, o que está representado aqui embaixo é um método de percolação, né, que depende da pressão e da formação de vácuo, que é a cafeteira italiana que está aqui, então na parte de baixo dela é colocada a água, essa parte vai ficar em contato com uma fonte de calor, né, que pode ser uma chama direto do fogão, pode ser uma lâmpada, pode ser elétrica, enfim, ela vai ficar em contato e aí essa água vai entrar em ebulição e vai passar por dentro desse recipiente onde está depositado o pó do café. Né? Então, por exemplo, aqui a moagem do grão ela é um pouquinho mais espessa, né? Ela não fica tão fina, porque senão ela passa junto e ela vai ficar com muito resíduo dentro do café. E aí, então, essa água entra em ebulição, passa por dentro do pó e sai nessa parte superior aqui, onde é o recipiente, onde a bebida realmente fica depositada. Né? Uma das mais conhecidas é justamente essa cafeteira italiana. Aí aqui, alguns processos que usam, então, o sifão, né, que é um dos famosos que eles chamam de globinho, que é um processo parecido, então nessa parte de baixo fica a água, depois pelo processo, então, né, com essa fonte de calor a água sobe, então por ebulição também ela é depositada na parte superior, onde é colocado o grão, e depois essa fonte de calor é retirada e o café desce para essa parte onde ele vai ser servido, né, consumido. A máquina de expresso comum, né, então onde é feita a prensagem desse pó, então ele é colocado ali e a água passa por pressão dentro dele, né, então esse café expresso ele envolve a pressão ali. A Aeropress, que é uma daqui também, ela tem um filtro interno e por um processo ele é como se fosse, ele até coloca aqui que é um coado com jeito de expresso, né? Que é porque ele tem esse filtro por onde a água vai passar ali realmente, né? Pro grão ficar o pó ficar na parte de cima, mas ele tem realmente esse processo de extração que remete a um café expresso. O percolador, que tem um funcionamento muito parecido com a cafeteira italiana e napolitana que estão aqui, né? Então eles têm um processo meio parecido que é aquele que eu estava explicando, que a água sobe e passa por dentro do pó. Esse Steampunk Machine eu acho que é super interessante também vocês pesquisarem, porque ele tem né, esse que está representado aqui, então ele teria vários cilindros ali onde esse café poderia estar sendo feito, mas existem uns outros tipos de projeto também que tem esse cilindro individual. É super legal também porque ele junta um pouco esse processo né, da água subindo ali da percolação, o café fica em infusão por um tempo, então depois é colocado esse pó do café, ele fica um tempo ali por infusão e depois é feita uma prensagem nele e ele é extraído. Então é um processo super legal também. E tem as máquinas de expresso automáticas caseiras, né? Que entraria aqui o processo de cápsulas, por exemplo. E aí daqui pra frente eu coloquei uma série de utensílios que são disponíveis no mercado e cada vez que eu trabalho com esse tema e proponho isso, eu acho mais um universo de marcas e de produtos interessantíssimos disponíveis. Então, acho que eu encorajo vocês a pegarem esses exemplos que eu coloco aqui na apresentação e aprofundar. Pesquisem,
né? Assim, eu acho que de cada um daqui vocês conseguem abrir um caminho enorme, não necessariamente para desenvolver as pranchas sobre esse produto especificamente, mas isso é interessante para vocês entenderem os processos que existem. E se vocês forem projetar o próprio produto, né, quem sabe usar um método de extração que existe, mas fazer uma nova experiência de uso, né, projetada para ele. Então, acho que é interessante vocês fazerem isso. Aqui é o Aeropress, né, que eu expliquei um pouquinho antes ali, ele tem esse filtro. Então, por um processo tipo né, ele empurra como um êmbolo, assim, essa extração do café é feita e ele sai na parte de baixo do produto, assim. Produto super legal. Aqui é um conjunto, né, então, para extração a frio do café também. Então, aqui permite essa infusão do café por um tempo maior, que é o que é necessário para essa extração a frio, né, do café. Aqui, aquele que eu estava falando, que tem esse filtro de tecido, né? Então, ele é um processo de filtragem. Esse pescocinho de madeira, assim, lembra muito o da Chemex, né? Que é mais famosinho, assim. Então, é um processo de extração por filtragem simples. Aqui é interessante, né? Em tudo que eu vou falando, prestem atenção muito na linguagem visual que cada um desses produtos adota, né? Então, a gente vê que, nos mais marcantes aqui eu vou comentando, mas assim, a gente vê que tem alguns que tem uma muito mais tradicional, né? Aquele tipo de café meio da roça, e tem alguns que tem já essa linguagem super industrial, prática, dia a dia, né? Então existem universos dentro desse mercado de café do ponto de vista da experiência proposta e da linguagem visual junto com isso, né? Então esse aqui é um produto da Hario também, que é por filtragem, né? Tem esse daqui, mais pra frente tem um outro também da Hario nessa proposta. Aqui eu coloquei a balança, né, para mostrar que existem outros utensílios também que permeiam esse universo do café, né? Então a balança também é um dos elementos importantes justamente nesse controle das receitas, né? Então, quantos gramas de café seriam utilizados para quantidade X de ml que a gente está pretendendo trabalhar. Então, é também um tipo de produto muito utilizado. Aqui a Chemex, né? Então, uma das mais conhecidas, essa daqui é uma menorzinha deles, né? Então, ela é para uma quantidade menor de xícaras. É basicamente um corpo de vidro com essa cintura, né? Aqui eles falam que é o Chemex Wood Neck, né? Que é esse pescoço de madeira mesmo, que facilita a servir, né? Então, quando a gente termina de passar, então ele tem um filtro específico, que tem uma dobra que é feita. Então, até para quem for, por exemplo, trabalhar com esse tipo de produto, o processo de conformação do filtro também pode ser uma das etapas de explicação lá. Então, da Chemex especificamente, existe um filtro que é um semicírculo, que tem uma dobra específica. E aí, então, depois que é feita, né, essa extração toda, para servir o café é importante essa pecinha de madeira por causa do calor que fica no corpo de vidro, né? E aí aqui já é um outro produto da Chemex também, que é como se fosse uma certa automatização, né, do processo usando a Chemex ali como o corpo, né, onde vai estar encaixado o filtro, onde o café vai ficar, mas fazendo esse aquecimento da água e tal, todo de maneira mais automática. Esse daqui, que é um que eu acho super interessante da Cleaver, então ele parece um filtro, né, um suporte de filtro comum, mas ele tem um sistema de válvula de silicone que impede que o café escorra, né? Então que ele saia dali de dentro do filtro quando ele não está em contato com uma xícara ou um copo, alguma coisa que vai desfazer essa pressão e vai permitir a descida dele. Então, quando ele está sem esse acionamento da válvula, vamos dizer assim, ele mantém o café em infusão. Então, é colocado, né, a água e o pó ali, ele fica em infusão por um tempo determinado e depois, ao apoiar ele em cima de um copo ou uma jarra, né, enfim, alguma coisa que acione essa válvula, aí sim ele vai descer e vai fazer a filtragem do café, né? Então ele dá uma boa possibilidade também de preparo de receitas diferentes justamente por causa dessa retenção que ele permite fazer. Aqui já é um produto que envolve a moagem do grão, a filtragem do café, né? Então
Em um mesmo produto, ele tem níveis diferentes ali que desenroscam e tal, então ele permite esse preparo completo, né? Então, desde a moagem até a filtragem do café. Aqui também é um produto, um kitzinho da Qualita com filtro, só que esse filtro é esse formato especial, né, que é feito, então essas ondas permitem um contato maior da água com o pó e isso faz diferença no processo de extração. Então, assim, o próprio fato do filtro ser de café ou filtro ser de tecido influencia também até a presença de óleos no café e isso vai fazer uma diferença grande também no resultado, né, do café que é obtido. Aqui é uma marca muito interessante, uma marca nacional, a Aran. Eu sou apaixonada por essa marca, que eu acho ela incrível. Ela é um café expresso feito, né? Então, o processo de extração é feito ali na manivela manual mesmo. Então, ele vai descendo, né, esse êmbolo e ele vai fazendo essa pressão e fazendo a extração do café. E o que é interessante dele é que o processo é todo artesanal, a compra dele, né, até a própria compra em si é um processo mais lento, porque ela envolve encomenda. Então, assim, o produto em si é legal, o processo todo envolvido no entorno dele também é super interessante. Então, acho que é uma marca super legal que reúne, né, vários valores nacionais, assim, e as parcerias que eles fazem também com produtores de café, eu acho isso incrível, assim, realmente vale muito a pena pesquisar. Aqui, então, é um moedor manual de café, né? Então, ele também funciona ali nessa manivela da Hario, esse. Esse aqui já é um moedor de café que é elétrico, né? Então, é com um botãozinho ali, que funciona bem também. O meu, especificamente, é esse à mão, que eu acho mais interessante. Mas isso também é muito de acordo com cada consumidor. O sifão, aqui o exemplo que está aqui é da Hario, né? Então aquele que eu expliquei, que a água sobe para esse recipiente superior onde é colocado o grão e depois ele desce, o grão não, o pó, né? Depois ele desce e o café a ser consumido fica nesse globinho ali na parte de baixo. Do ponto de vista de linguagem visual, ele né? A gente olha para ele tem uma certa complexidade, ele lembra um pouco equipamento de laboratório, então eu acho ele acaba tendo sempre esse apelo, né? As pessoas têm muito interesse visual nele justamente por causa dessa imagem diferente que ele traz. Aqui era um outro que eu estava falando da Hario também, ele é um processo de filtragem simples, né? Então dentro dele existe um suporte ali para filtro simples. A vantagem dele é que a gente consegue virar ele para baixo e guardar ele de uma maneira mais compacta. Então talvez seja a maior diferença dele em relação aos outros. Aqui um espumador de leite também, que é mais um utensílio, né, adjacente ali no mercado do café, esse é da Nespresso. A cafeteira elétrica, que funciona por percolação, então a fonte de calor dele é elétrica, mas o funcionamento é muito parecido com os outros. Aqui já é uma cafeteira italiana também, né, por percolação, mas que fica em contato direto com a chama do fogão, então essa daqui é uma da Bialetti. Essa daqui é a prensa francesa da Bialetti, né, então essa que funciona com o êmbolo descendo e segurando o pó na parte de baixo do produto. Essa é uma grande conhecida, né, de quem observa os sketches de design, então a cafeteira da Braun, do Dieter Rams, e, né, grande conhecida nossa, inclusive dessa cor mesmo, em várias vezes que ela já foi representada e renderizada, né. Então, também é um produto por filtragem comum, né, então com filtro, ali uma cafeteira elétrica, mas que é um produto icônico, né. Aqui também é um outro produto bem conhecido, que é o percolador da Apultina, da Alessi, né? Então ele funciona como as outras cafeteiras italianas comuns, com a água na parte de baixo, parte de cima ele abre para servir o café, né? Mas o que muda um pouco mais é essa linguagem visual externa do produto. Aqui uma outra prensa francesa da Alessi, essa foi projetada pelo Michael Graves. Então, um funcionamento muito parecido, né? O êmbolo desce, tem uma redinha ali nesse disco que desce e é justamente ela que permite esse aprisionamento do pó na parte de baixo. Aqui uma cafeteira
elétrica de filtragem comum, né? Então, tem muitos que estão aqui não por serem um método muito diferente, mas mais pela linguagem visual diferente, né? Então, esse aqui é um dos produtos e esse aqui é o outro produto da mesma marca. Então, a gente vê que aqui é uma chaleira elétrica, né? Então, que faz essa fervura da água. Aqui já é um produto que, do ponto de vista, né, ele é uma cafeteira de café expresso, né? Então a gente vê pelo cachimbo aqui na parte da frente, então que exige essa compactação do grão, esse encaixe para a água passar ali por dentro. O que é interessante aqui é realmente a linguagem visual dele, né? Então ele tem essa assimetria, essa cor viva, né, e intensa pelo produto todo, uma cor mais sólida ao longo dele todo, formas, apesar de simétrica, formas mais simples, né? Então são, pela imagem que a gente tem aqui, é como se fossem cilindros realmente posicionados. Então essa junção de elementos geométricos simples numa composição que traz um ar mais complexo, né? Esse aqui é um produto que carrega simplicidade, né, pelo processo em si. Então ele é uma coisa completamente manual, né? Ele não é elétrico, ele não tem fonte de calor específica, então ela é simplesmente um suporte para filtro em cima desse recipiente onde o café cai, mas ele tem essa simplicidade, essa simetria, né, que o próprio acabamento, então lá quando a gente fala de que não é só forma, não é só material, tem a textura também, né? Então por ser uma textura mais áspera, mais fosca, ele traz essa sensação de algo mais rústico, mais artesanal. Aqui já é uma máquina de expresso, né, de cerâmica. O que é interessante aqui é justamente essa desorganização aparente, né? Então ela dá pra gente essa sensação de ser algo que foi gambiarra, que foi feito, mas quando a gente para pra prestar atenção, ela não tem nada de gambiarra. Ela foi completamente projetada daquela forma. A gente tem uma maneira de descer e subir o suporte de onde fica a xícara. A xícara é específica e ela encaixa naquela parte superior onde ela é aquecida, né? Então lá naquele alto a gente vê que tem um suportezinho lá de onde a xícara que tá ali embaixo saiu. Então é um produto completamente projetado, cada uma das peças, mas esse fio que passa e algo que está ali do outro lado, ele dá pra gente essa sensação programada de desordem, né? Aqui já é uma que, né, traz esse ar de imponência. Claro que o que conta muito para essa imponência, a linha do horizonte, né? Então a nossa linha do horizonte está ao centro do produto, então a gente vê, é como se ele estivesse acima da gente, né? Uma parte dele está acima, uma parte dele está abaixo, então é como se ele estivesse próximo. Então ele traz esse sentido de imponência mesmo, né, de poder ali. Tem o brilho, né, o brilho dos cromados dourados aqui, junto com a transparência, então ele traz esse ar mais de sofisticação. Essa é uma máquina de chá, né, mas que eu achei interessante deixar por causa das linhas que são usadas aqui. Ele seria facilmente um produto direcionado para o mercado de café, né, então a gente vê esse uso de linhas diagonais, dão essa sensação de movimento, né? Se ele dá essa sensação, por exemplo, de ser ligado até uma marca do setor automotivo, justamente por causa dessas linhas que são utilizadas, né? Então, como linguagem visual, ele é bem interessante. Essa daqui, né? Então, uma releitura do Bully do Arne Jacobsen. Então, a gente vê que existe um pouco aquela sensação de algo mais antigo, mais clássico, mais tradicional, assim. Mas é um tradicional não rebuscado, né? Ele não tem arabescos e formas orgânicas, assim. Ele traz pra gente essa sensação de ser algo clássico, projetado há muito tempo, que tem uma delimitação muito demarcada do ponto de vista histórico, né? Da maneira que a gente enxerga isso aqui. Aqui é um produto para torrefação do café, né? Então a gente vê também é um tipo de utensílio interessante que compõe esse mercado. Cada vez mais também as pessoas têm buscado isso, então fazer a própria torra do café em casa também tem sido um comportamento de consumo. E aí aqui a gente vê, né, essa simetria toda, essa limpeza do produto todo branco, né? Então esse vidro com o branco aqui, ele traz um pouco esse ar de asepsia, de limpeza, né? De uma coisa mais urbana. Então, como é feita a torrefação do ponto de vista mais artesanal, lá dentro do processo de produção do café,
ele não é algo tão limpinho, né, tão clarinho assim, mas quando ele é trazido para dentro do contexto residencial, esse aqui é um que adota essa linguagem mais limpa. Essa marca que eu acho super interessante também, todos os produtos e as fotos, né, elas têm essa mesma carinha de coisa mais calma, mais suave, mais lenta, né? Então aquilo que eu tava falando lá do começo, por exemplo, do consumo das cápsulas, esse é um produto que facilmente a gente olha e vê que envolve tempo, que a pessoa tirou um tempo para, né, fazer o próprio café e que ela vai consumir, então dá aquela sensação do aconchego, né, do quentinho do café assim e da pausa que é tirada para o consumo dele pelas fotos, né, pela posição que são colocados os produtos aqui e pelas próprias linhas do produto. Aqui tem todos, né, os utensílios que estão nessa foto são da mesma marca. Então, desde as canequinhas até o suporte de filtro e até essa jarra de vidro duplo, né, que faz essa retenção do calor aqui. Aqui da mesma marca também a gente vê esses metais mais fininhos e mais delicados, né? Então tem essa mesma linguagem permanecendo aqui. Aqui já é um produto né, que estão colocados aqui na apresentação, que envolve o uso de concreto, né? Então ele dá esse ar mais pesado, né? Mas ao mesmo tempo, como a forma é muito simples, ele dá um ar de simplicidade. Né? Então ele não parece ser um produto muito complexo, até porque ele tem poucas peças, as peças são de cores neutras, simétrico, né? Então ele carrega um pouco dessa simplicidade de uso mesmo. Aqui já é um outro que vai lá naquela mesma que eu falei antes, né? Daquela textura mais rugosa, mais áspera, que dá essa sensação de algo mais artesanal, né? A cerâmica em si, ela também já dá mais essa sensação, né? De ser uma coisa mais de um processo mais lento também, que envolve a produção, a queima, a esmaltação, uma nova queima. Então, a própria produção envolve isso e o consumo do café aqui também a gente vê que é uma coisa mais manual, mais simples, né? Aqui já é uma que, pelo próprio uso dos materiais ali, do vidro, junto com o aço, junto com a madeira, né? Então, com um acabamento muito bem feito, a gente vê pela própria usinagem da madeira que está aqui embaixo, então existe uma precisão muito grande no produto e ele dá pra gente essa sensação justamente de ser algo mais que conecta, né? O material natural que está ali, que é a madeira, dá um pouco mais de natureza para ele, mas ele carrega ainda esse ar mais industrial e mais preciso. Esse produto é super legal também, que ele, né, igual aquele que eu tava falando lá da Cleaver, que permite esse controle de fluxo, né? Então, aqui por essa válvulazinha que é girada, ele permite esse controle realmente do fluxo. Então, ele pode ficar pingando ou ele pode, né, ter um fluxo constante aberto. Então, naquela parte de cima é possível fazer uma infusão onde ele fica ali por um tempo maior, até para a estação do café a frio, por exemplo, que dura horas, né? Então ele também permite essa extração. Ali na parte de baixo é colocado então esse recipiente que ele pode ser utilizado como uma prensa francesa, então que ele fica ali por um tempo e depois ele né, prensado e filtrado ali, então para a extração do café. Então, num único produto é possível a utilização de mais de um método de extração. Né? E do ponto de vista de linguagem visual, ele carrega essa simplicidade. Então, linhas mais finas, mais simples, mais simétricas. As próprias cores, né? Não tem só esse branco, tem outras, mas elas são todas muito neutras também. Aqui, né, aparece aqui a cerâmica, mas ela já tem esse acabamento mais brilhante, né? Esse acabamento de porcelana. E o filtro que é colocado ali, então ele tem essa precisão, o metal brilhante ali, muito simétrico, né, muito bem definido, então ele meio que junta um pouco esses dois materiais, assim, e traz uma certa nobreza, né, que o brilho traz, esse refinamento. Aqui é um projeto conceitual para a Lavazza, né, essa foto a gente encontra muito, assim, toda vez que eu vou pesquisar de café eu acho esse produto. Então ele envolve um pouco da robustez que é presente aqui no material que é utilizado, né? E junto com aí o que é colocado lá no meio. Então existe um metal usinado na parte de baixo, esse copinho de vidro transparente de parede dupla, então que tem um pouco essa noção de preciso, né, desse processo mesmo de produção do produto
e de fragilidade que essas duas paredes finas de vidro trazem. Então tem um certo contraste que é colocado aqui, né? Então do robusto desse concreto que está ali no entorno, mas com a precisão e o cuidado do processo de extração do café. Aqui já é uma outra, então também usa o concreto. Esse aqui é um produto real mesmo, disponível no mercado, né? Então ele coloca um expresso, como se fosse uma máquina de extração de café, que envolve uma brutalidade, vamos dizer assim, que esse concreto traz, né? Esse aqui já é um processo de café expresso, né? Com essa prensagem ali do grão no cachimbo, na parte de baixo. Aqui é um produto que eu coloquei mais pela linguagem visual, então essa madeira crua, junto com os objetos mais simples ali, ele dá pra gente essa sensação de que ele é meio gambiarra, montado com produtos que tinham disponíveis ali no entorno, né? Ele traz um pouquinho essa sensação. Essa é uma prensa francesa, né? Então, pela utilização ali, a gente vê dessa descida do êmbolo. Então, esse cobre, né? Esse brilho todo em torno dele dá um pouquinho mais de sofisticação, né? Traz um ar de sofisticação para ele. Essa cafeteira expresso da SMEG, ela é super legal que quando a gente olha no site lá e tal, eles mesmos colocam isso que ela remete aos anos 50, né? Então, a gente vê toda a estética aplicada não só na cafeteira, mas nos outros produtos que são disponíveis na marca, carrega um pouquinho disso, dessa linguagem meio anos 50, assim. Esse produto não é de café, ele é direcionado para chá, mas é né, também um mercado próximo ali, e eu acho a linguagem visual dele muito interessante, então ele traz essa simplicidade, né? Então ele tem uma calma e uma simplicidade carregada ali nele, então é muito conectado com esse processo da cerimônia do chá, que é mais lento, que é mais calmo, que envolve essa pausa, e o café também traz um pouco disso, né? Então, o café com esse processo que começa lá né, desde o plantio e tudo, da colheita, tudo, mas que passa pela torrefação, que vai pela moagem, então tem esse processo todo até o consumo do café, então essa pausa também eu acho que é uma coisa que pode ser explorada nos utensílios direcionados para o mercado. Esse produto, até o próprio designer aqui coloca que queria fazer como se fosse um personagem científico e fofo, né? Então, reunidos num utensílio direcionado para o mercado de café. Esse aqui, é Monument Leva Machine. Então, é colocado como excelência, como padrão, né? Então, a gente vê nitidamente aqui pela forma do produto em si, que tem, né, essa questão realmente muito ligada à performance, à precisão, né? Então esse produto todo ele tem essa imponência mesmo de um processo muito bem executado. Esse daqui, eu não consegui achar mais informações sobre ele, mas eu achei muito interessante o formato, né? E, assim, e a posição que ele é colocado ali. Então, ele é um produto super alto e tem essas etapas todas muito longilíneas e transparente, né? Então, tem esse processo todo ali que eu acho super legal também, processo de extração, que me parece ser direcionado para um processo de extração a frio, né? Até pela válvula que é aberta lá em cima, provavelmente ele consegue ficar por mais tempo em infusão, lá na parte superior. Esse aqui também da La Pavone é um produto clássico também, né? A La Pavone tem uma linha de vários produtos também baseados nesse, mas essa Europícola, o projeto dela é de 1950. Então é um processo, né, de extração de café expresso ali, super tradicional também, que dela foram derivadas várias outras versões. Aqui é um processo até parecido, né, esse da alavanca realmente para a descida ali, realmente para a extração, que é esse da Newton Espresso Maker, também funciona de uma forma muito parecida, né? Claro que cada uma tem as suas especificidades, mas o processo de extração é muito parecido. Esse foi interessante, eu também não consegui achar nada específico sobre ele, mas eu vi que ele é um tipo de moinho que é tradicional, assim, em algumas culturas. Então ele é um processo para moagem realmente do grão, né? De pedra ali que pela própria fricção de uma pedra com a outra vai fazendo esse processo de moagem.
Essa daqui também, né, a cafeteira super tradicional, assim, né, a gente vê que ela tem esse ar meio de antiga, né, e tecnológica, assim, pra época, meio industrial, assim. Essa cor viva dela também é super interessante, né, que ela carrega, então isso altera muito também a nossa noção de linguagem visual dela. Esse daqui é uma máquina, do que eu achei, ela é uma máquina para fazer cappuccino, né? Então ela tem o vaporizador ali do outro lado para vaporizar o leite e tal. Mas esse processo de extração aqui me parece ser um processo de extração de café comum. E é também um produto interessante de se pesquisar por causa do formato dele. Então tem essa alça lateral aqui, ele é bem único, assim, em relação a vários que eu encontrei. E é um clássico dessa marca aqui também, que é uma marca, se eu não me engano, é uma marca australiana. Esse daqui foi um projeto recente, né, desenvolvido, acho que é um projeto de 2017, se eu não me engano, que foi desenvolvido para essa marca, Astoria. E é uma cafeteira mais industrial, assim, né, para uso em cafeterias, né, para uma produção maior de café, assim, né, ele não é muito para uso residencial. Essa marca eu achei super interessante, que é uma marca de... Ela tem vários produtos, mas esse daqui, que é o tamper, né, que é o compactador ali do grão, ele tem esse processo todo em volta dele. Então, assim, tem a precisão toda do próprio produto em si, né, que envolve essa compactação e tal. Então, existe uma própria precisão na concepção do produto e a forma como ele é tratado. Então, existe um estojinho específico onde ele fica posicionado. Eu achei super legal isso. Aqui é um que foi desenvolvido com base no ritual do café turco na areia. Então, isso é interessante até nesse... quando a gente vai olhar sobre esse produto aqui especificamente, ele mostra quais que são os utensílios comuns, né, colocados. Então, uma garrafa de água e tal, o jeito que é colocado e o jeito que a pessoa desenvolveu, né? Então, Nir Shamir, aqui a maneira que ele usou a cerâmica como uma espécie de releitura desse processo de produção do café. Produção não, né? Processo de extração ali do café, de preparo. Aí aqui eu coloquei um exemplo também de utensílio adjacente, assim, que é esse suporte de filtro de café, que eu achei super legal também. Procurando um, a gente acha vários, né? Então tem alguns que ficam fixos na parede e tal. Também é uma maneira de projetar nas adjacências ali do mercado. E aí eu coloquei algumas marcas aqui, só como referência de linguagem visual. Então, aqui uma delas é a Café Juan Valdez, que é uma marca colombiana, que aqui a gente vê, eu peguei as imagens geralmente aqui são do Instagram, da própria marca, né, do site da marca, e a gente vê essa valorização das mãos, né, por exemplo, nessa Juan Valdez aqui, então a gente vê que as mãos de quem colhe o café estão ali, as mãos estão sujas, a unha não está feita, né, em nenhuma delas, a gente vê que tem um direcionamento para essa valorização da cultura, da extração, da produção, então não é uma coisa muito rebuscada e muito refinada, né? Então, é como se assim, o que se valoriza aqui é a qualidade do grão em si e não uma glamorização, né? Então, a gente vê que não tem glamorização na marca. A gente vê, aqui é um exemplo de imagem do Instagram deles, né? A gente vê que tem uma certa aproximação de uma linguagem mais jovem e tudo, mas no geral eles mantêm essa valorização do processo. Aqui a Illy, que é uma marca italiana e que quando a gente olha, uma coisa que é interessante vocês observarem é na iluminação das fotos, tá? Então, reparem nisso, a gente vê que a da Illy, por exemplo, ela é sempre muito branca, né? Tem essa luz branca no presente nas imagens, assim. E a gente vê que tudo é muito brilhante, tem essa noção industrial muito próxima. Então, aqui é uma imagem como se fosse uma cafeteira da Illy em contexto residencial, aparentemente, né? Tem uma plantinha ali do canto, meio quase fugindo da imagem, assim. E aqui uma imagem aproximada. Aqui são, né, fotos disponibilizadas pela própria marca no Instagram. E aí a gente vê o tipo de valorização de experiência de uso realmente que eles colocam. Então, aqui traz muito essa linguagem industrial. Então,
a xícarazinha na grade da cafeteira, toda de metal, então não tem muito aquele quentinho, aquele fofinho, né, do consumo do café em casa, embaixo do cobertor. Não é muito a linguagem que a Ilha adota. Aqui a gente já vê uma das linhas de produto da Nespresso, né? A Nespresso não tem só essa linguagem, mas isso é uma delas. Então a gente vê que tem essa intensidade, né? Esse destaque para alguns pontos. Então isso aqui é uma imagem também disponibilizada por eles. A gente vê o próprio direcionamento do olhar para esse ponto mais claro da imagem, que é o café visto de cima, e o escuro das embalagens chegando até nos pontos de como se fosse uma explosão na ponta da embalagem das cápsulas. Aqui é uma outra imagem também que é um pouco alinhada com essa mesma linha de produtos, né? Então tem esse escuro, esse intenso, a madeira escura é colocada aqui em evidência junto com o restante do café. Né? Apesar dos produtos serem industriais, né? É um produto que fala muito mais de intensidade do que necessariamente da pausa, do preparo, da moagem do grão, da filtragem. Né, ele tá falando de cápsula, que é uma coisa que já vem ali meio pré-pronta e que a pessoa vai, naquele tempo que ela tira ali para ela vai consumir um café de alta qualidade, né? Só que a gente vê essa busca dos materiais naturais em volta, né? Essa madeira toda presente no fundo, diferente da Ilha, por exemplo, lá que tem aquele metal brilhante muito presente, aqui na Nespresso a gente já vê isso menos presente. Aqui a Starbucks, a gente já vê essa linguagem um pouco mais jovial, né? Então, de esses giz, essa coisa que é escrita à mão, o nome da pessoa no copo, esse contexto mais rápido, né? Então, a Starbucks, ela não tá muito ligada na pausa, ela já é justamente aquele consumo que é para o dia a dia, que é para grandes centros urbanos, então nos aeroportos, nas principais cidades do mundo ela está presente, então envolve um pouco realmente essa intensidade, essa jovialidade que a marca carrega. Né? Aqui um exemplo de foto disponibilizada no Instagram, existem várias com essa mesma posição, né? Então a mãozinha ali do café mostrando o fundo que compõe aquela imagem. Então a gente vê geralmente associação a contextos mais urbanos. A Starbucks, quem entende mais profundamente da marca, tem um universo dentro da Starbucks do ponto de vista de linguagem visual. Então, até de alterações que eles foram fazendo ao longo dos anos, quem tiver interesse de trabalhar com a marca, vale a pena dar uma pesquisada mais aprofundada, tá? Então, ela tem realmente uma grande diversidade de informações aí para serem descobertas. Aqui a Lavazza, né, uma marca italiana também. A Lavazza, muitos dos cafés que a Lavazza produz, né, e comercializa são vindos do Brasil. E aí aqui a gente vê que ele tem um pouquinho aquela linguagem meio mais clara, né, da ilha, então aquela luz mais branca, vamos dizer assim, só que ainda existe um pouquinho mais de humanização na marca, né, então tem essa busca de linhas mais simétricas, mais simples, né, então não tem muito a bagunça, os materiais naturais, né, a gente não vê, por exemplo, a madeira muito presente aqui, ela tem esse ar um pouco mais de urbano, residencial, os materiais aqui no entorno geralmente são cerâmica, metal. A cerâmica, né, ela poderia carregar, por exemplo, igual aqueles exemplos que eu dei de uma textura mais rústica, mas aqui da Lavazza geralmente a gente vê esse acabamento de porcelana mais brilhante mesmo. E a gente, né, então, mesmo estando num contexto mais residencial doméstico, aqui a gente não vê o aconchego quentinho de um dia chuvoso, onde a pessoa tá ali enrolada num cobertor. Não é muito também a mensagem que a Lavazza passa. Aqui já é um exemplo, né, da Dolce Gusto, da Nescafé, e aqui a gente já vê uma grande diversidade de cores, de informações. As imagens são todas muito cheias e carregam muitas informações, né? Então, a própria cartela de cor deles é muito ampla, muito viva, tem muitas matizes. Então, assim, existe um grande estímulo do olhar pelo excesso de informação aqui. Aqui é da Café Orfeu, também imagens tiradas do Instagram. A gente já vê pela cor, então ela é mais amarelada, tem o material natural geralmente tá evidente nas imagens, então a gente vê sempre madeira,
as plantinhas ali de fundo, em algum ponto elas aparecem, a valorização do processo da extração do café, né, que é feito com, que mostra aqui que é feito com calma, pessoalmente, né, então ele é feito do ponto de vista de uma forma artesanal, ele então mostra essa valorização realmente da pausa, a mesa que é onde é colocado ali o cafezinho, a mesa tá suja, né, a mesa tem farelo em cima, então tem um pouco essa sensação de mesa sendo usada, de pessoas em contato, né, tem essa humanização que é valorizada por trás da linguagem da marca. Aqui da Café Américo, a gente vê tem um pouquinho aquele tom mais amarelado ali da Orfeu, só que a gente vê que aqui já tem uma coisa mais jovial, mais trazida assim pra noite, né? Aquela imagem lá do fundo com esses pontinhos iluminados ali, lembra aquelas luzinhas penduradas que geralmente estão nos bares à noite, o tijolinho ali de um espaço mais urbano, né? Então tem um pouco essa junção. Então, não tá nem tanto lá na Orfeu, né? É um pouquinho próximo da Orfeu, mas tem esse ar um pouco mais jovial. Aqui já é a Noé de Café, é um local, né, de consumo de café. Aqui a gente vê algumas fotos do próprio lugar e da produção do preparo do café que eles fazem lá. E aí aqui a gente já vê que existe esse contato, né, a madeira, a palha tá presente ali, mas tem um tom mais intenso, né? Então as cores já são um pouco mais marrom escuro, assim, existe um pouco mais essa intensidade nas fotos que são disponibilizadas na linguagem visual. Aqui da Hario, a gente já vê, né, uma marca japonesa, tem a cor das fotos, então elas são sempre todas muito claras com as cores brancas muito presentes, então a louça geralmente é branca, os espaços no entorno geralmente são brancos, né, então tem esse ar mais industrial, mais sóbrio, né, a madeira tá ali presente, então tem essa sensação, né, pela própria posição que é colocada ali da pausa, então tem uma certa humanização no uso do produto, mas ele é uma coisa assim, que se a gente fosse imaginar um horário do dia, ele me parece uma coisa já de manhã cedo, né, uma coisa assim que como se o dia tá começando, uma coisa mais sóbria, então não tem tanto o aconchego da meinha lá em cima do sofá, né, enrolado na manta, ele já parece uma coisa um pouco mais sóbria. E aqui a Bialetti eu sempre acho engraçada, assim, que é uma marca que é super tradicional, italiana, a gente olha os produtos, eles têm uma certa sobriedade, e quando a gente vai olhar as imagens, ela é muito cheia, muito confusa, ela usa muitas cores, né, então lembra um pouquinho lá, né, claro que cada um nas suas devidas proporções, o que eu falei da Dolce Gusto, então esse excesso de informações que quando a gente olha assim, essa sobriedade de uma marca italiana ali, que seria a Bialetti, a gente não espera isso dela, mas ela tem realmente esse excesso de informação. E aí aqui é um exemplo de marca que é essa Maya Land aqui, ela é bem com foco turístico, assim, quando a gente vê as imagens disponibilizadas, ela pega, é sempre assim, né, igual tá aqui, o chapéuzinho da praia, a máquina, né, de fotografia, que é como se a pessoa estivesse explorando o lugar, então carrega um pouco realmente como se fosse uma certa estereotipação da cultura maia como uma maneira de vender o produto, né? Então, como se assim, é um produto tradicional do local, mas ele carrega elementos óbvios desse aspecto cultural. Bom, gente, então, sobre, né, essa enorme temática do café, vocês já devem ter percebido que um dos motivos de vocês estarem fazendo o trabalho de café é porque eu gosto muito de café, né? Então, é um tema que é de meu interesse. Espero muito que vocês tenham interesse também de aprofundar nesse universo aí que está em crescimento, que é uma grande oportunidade também para vocês terem um produto desenvolvido nisso ou representado, né, colocar isso no portfólio. E então é isso. Então, para dúvidas, né, ou sugestões ou recomendações, eu estou à disposição. Tá bom? Um abraço para todos vocês.